anos sem se ver, Não nossa. é. Ai, meu Deus. Vamos Ah, lá esperar esses eu não meninos. tenho a turma do terceiro E, mas pedi para Karen avisar eles, tá certo? Tá bom, vamos aguardar. Hoje a gente tem só duas aulas direto, uma em cima da outra. A gente tem agora de 8h40 até 8h40, são 40 minutos de aula, 8h40 até 9h20 e de 9h20 até as 10 horas. Então tem esse horário até 10 horas da manhã, eu estou com eles. E vai ser a última aula da semana antes da avaliação diagnóstica. Então, revisão Tá sempre é bom, bom, né? Avisa lá o pessoal. Eu acho que eles tá bom, não vou lá. estão precisando. Estão tão bem na matéria que não precisam de revisão, né? Vai ver. Será que é? Vamos aguardar. Já coloquei. Não é? Vocês estão se achando. É, Tá bom, vai lá. ele sabe que, o pessoal vai ter que aprovar ele de bolo, né? Ele mesmo sabe. Mas comigo não vai ter isso, não. Vou aprovar, mas vai passar até as últimas instâncias do Supremo Tribunal Federal. Ué. Pelo menos o pessoal que não fez nada, não participou nada, sofreu até o final. Passar, mas vai. É, não merece passar direto, não. Parece não. Poxa, eu vou ter o trabalho de preparar uma lista top, para ver se eles vão responder. Vão tirar zero. E aí eu vou dizer, ó, aprovado pela secretaria, porque pela gente foi não. Colocar, Exatamente, Léo. entendeu? Vai. Que é complicado. Vou lá fazer os formulários de vocês, as avaliações. Faz parte. Pronto, Carlinhos, já está gravando aqui, fica à vontade, tá certo? Eu vou voltar aqui, só vou tampar o vídeo aqui para não ficar o pessoal vendo a minha cara feia sem necessidade, nem você. E o áudio, quando precisar, eu estou aqui, tá? Esperando Tá bom, mesmo. assim que chegar o eu te aviso. Tá bom, beleza, Vanessa. Forte abraço. Tchau.
Bem-vinda, Maria. Como sempre, você sempre me salva no terceiro E. Bom dia, professor. Poucas alunas que eu posso dizer que, né, estão sempre presentes, interessadas, amadurecidas com relação à questão do que ela quer da vida, né? E a aula vai ser especialmente para você. Eu vou mostrar minha cara feia aqui para você. Não sofra muito, não. A minha cara é essa mesmo. Então, hoje, visto que você já participou de muitas aulas, né, da gente, e você viu que a gente resolveu bastante exercício, não foi? Sim, professor. Então, assim, eu queria focar na aula de hoje, aqui não tem como a gente resolver tantos exercícios, assim, pelo menos um exercício envolvendo cada área, eu não acho legal. Eu queria, primeiro, eu queria orientar, eu falei para vocês assistirem a playlist de eletrostática do Marcelo Boaro ou do canal Física 2.0. Conseguiu fazer isso, Maria? Sim, não só vi vídeo dele, mas também de outros professores de física. Segunda pergunta que eu vou fazer a você. Não adianta só assistir o vídeo da aula e entender o conteúdo. Isso é a base de tudo. Isso é o começo de tudo. Principalmente em matérias como matemática, física e química, matérias de cálculo, certo? Você, além de saber os fundamentos, você precisa colocar em prática aqueles fundamentos através da fórmula, porque os fundamentos é que geram as fórmulas, ok? Então, se você entende os fundamentos, você entende a fórmula, entende qualquer questão envolvendo aquele conteúdo, aquele fundamento, e sabe qual é a ferramenta que você vai utilizar para resolver aquele exercício. O Carlos está aí? Sim, professor. Então, assim, o que eu aconselho a você? Já começou a pesquisar questões resolvidas ou com gabarito ali no Google, tentar resolver? Porque o que vai definir se vocês vão fechar a minha prova, só tem 5 questões só. Bem simples. Bem tranquilas. Até eu acho que meu primo, se ensinar, é só assim. Pronto, ele É faz. de marcar X, vai ter De teórica marcar ou... X, é objetivo, né? Objetivo. Ah, certo. A questão que está sendo decidido se vai ser presencialmente ou online. Por enquanto, online. Mas se voltar presencial, vai ser parcialmente presencialmente e parcialmente online. Eu acharia que ficar muito melhor todo mundo online, né? Porque não ia ficar duas coisas do celular para fazer. Mas, da minha matéria, só vão ser 5 questões só. E questões simples, ok? Então, você não vou ter muito... A gente resolveu muitas questões cabeludas, sim ou não? Sim. Por quê? Porque eu queria desenvolver em vocês a questão do poder de interpretação e do que vocês poderiam enfrentar caso vocês decidissem fazer um caminho diferente do Enem ou da UPE, tá? Por exemplo, nível militar. Como é que vocês iam pegar esse assunto, como é que isso ia ser cobrado lá, tá? Então, esse foi o intuito, tá certo? O nível não está alto da prova, está bem tranquilo. Tá bem simples, linguagem bem tranquila, só praticamente são exercícios de aplicação, tá? Então, eu queria que vocês vão fechar essa parte de física aí com tranquilidade, tá bom? Então, fora a questão dos fundamentos, que você assistiu a playlist, você tem os fundamentos, beleza, na mente. Eu queria saber, eu já falei uma boa parte, eu queria saber se vocês já estavam resolvendo exercícios envolvendo essas coisas que nós trabalhamos, quantidade de carga elétrica, módulo de Q igual a N, número de elétrons vezes a carga elementar, que nada mais é que a quantidade de carga elétrica de um próton de um elétron em módulo, né? Isso é carga elementar. Resolvendo exercícios envolvendo os processos de eletrização, o princípio de atração e repulsão, né? Entender que o princípio de atração e repulsão ele sugere que há uma força de interação entre dois corpos
E que força é essa? A lei de Coulomb nos dá um meio de calcular que força é essa de atração, de repulsão, a quantidade, a intensidade dessa força. Tá? Entender o que é o princípio de conservação de cargas e como aplicar. Então, tudo isso são coisas que eu quero me ater nessa última aula que a gente vai ter antes da provinha de vocês, tá certo? Eu quero saber se vocês estão bem nos fundamentos. Tudo bem? Vocês não, você, tá? Eu só tenho você aqui. Então, eu quero saber se vocês estão bem nos fundamentos. Então, entendendo as relações entre quantidade de carga elétrica, processo de eletrização, princípio de atração e repulsão, e a lei de Coulomb, qual a relação, processo de eletrização por contato, né, e o que acontece quando um outro encosta no outro, atinge o equilíbrio eletrostático, como é que eu faço isso, como é que eu sei qual a quantidade de carga elétrica que os dois corpos terão, né? Isso tudo eu vou perguntar hoje, que são a parte dos fundamentos, né? E a relação da força elétrica com o campo elétrico, né? Que é campo elétrico dentro do contexto de força elétrica. É isso que eu vou me ater hoje, porque eu acho que vocês, principalmente você, Maria, a gente resolveu bastante exercício, você sacou muito bem o jogo, né? Eu queria saber, antes da gente começar a aula do resumão, muitas pessoas que enfrentaram, disse que tiveram bastante dificuldade em resolver a segunda lista envolvendo lei de Coulomb, que eu passei para vocês. Eu queria saber se você teve a mesma dificuldade, se você teve dificuldade, mesmo assim conseguiu resolver e responder. Como é que foi para você? Eu realmente coloquei uma lista mais elaborada, né? Em relação ao princípio de conservação de cargas, ali a lista estava mais no nível fácil intermediário. E na lei de Coulomb, como eu já tinha resolvido bastante exercício com vocês, eu coloquei do nível intermediário e algumas do nível um pouco mais difíceis, para despertar em vocês justamente essa ideia do poder de interpretação e vocês terem estratégia para trabalhar com pouca informação que a questão não te dá. Visto isso, eu queria saber se você teve a mesma dificuldade que os demais, ou se para você a lista foi um pouco mais trabalhosa, mas você conseguiu aí resolver e me enviar. Eu me lembro que você enviou a primeira, a segunda eu não me lembro. Pode falar, Maria. Fique à vontade. Eu tive um pouco de dificuldade, mas eu consegui resolver. Mas também Aquela tem uma lista parte. da lei de Coulomb, Sim. certo. Mas conseguiu resolver e responder e me enviar, né? Lá pelo sala de aula. Sim. Certo. Pergunta que eu vou fazer para você agora. Qual foi a parte mais complicada de entender sobre a eletrostática? Porque a eletrostática é a parte da física que estuda o movimento de elétrons, né? O movimento de elétrons em duas cargas paradas, que não estão em movimento. Tranquilo? Tranquilo. Então, por isso que estática está parado. Concorda comigo? Sim. Eletrostática porque envolve elétrons, né? O processo de transferência de elétrons de um corpo para outro. Tá bom? Então, a eletrostática é a área da física que vai de quantidade de carga elétrica, de átomo, né? Da formação de um átomo, dos três componentes do átomo, sabendo quais são os componentes do núcleo do átomo, que estão presos ali, eles não se movimentam, isso já. E quem é que está ao redor se movimentando na eletrosfera, quem é o componente do átomo que ele se movimenta, e por ele se movimentar ao redor do núcleo, ele pode se transferir de um corpo para outro, certo? Então, tendo em vista isso, se você conseguiu, não sei se você prefere Maria ou Cecília? Eu acho que Cecília, esse tipo de empresa eu chamo de Cecília, né? Você não gosta tanto da Maria, né? Não, pode chamar só de Cecília. Tá bom. Então, Cecília, já que você conseguiu, com certo trabalho, que eu esperava que ia dar um pouco de trabalho para vocês,
Essa foi a ideia, para treinar vocês com uma coisa mais pesada, e quando vocês verem uma questão um pouco bem mais simples, para vocês vão ser bem mais fácil resolver essas questões. Essa foi a minha ideia, tá bom? Então, eu preparei você para o grosso e as questões vão ser bem tranquilas. Então, obviamente, vocês vão fechar a parte difícil com toda certeza, tá certo? Essa é a minha esperança, né? Pelo menos para quem tem acompanhado com você desde o começo das aulas remotas, online e tal. Então, vamos lá. Vamos para a sua necessidade. De toda a playlist que você escutou, que você assistiu, que você acompanhou, qual foi a parte que foi mais complicada de entender a questão do conceito? É isso que eu quero trabalhar com você, conceito. Lembrando que a gente tem 2 aulas, a gente vai até 10 horas, a gente tem 52 minutos aí só de elucidar a matéria exclusivamente para você, certo? O conceito estava fácil. Toda a parte do conceito, do começo até a parte de campo elétrico, ficou tranquila a parte do conceito? É, porque é mais a parte teórica. Isso, eu estou falando dos fundamentos, a parte teórica, que fundamenta, a parte teórica fundamenta o cálculo, né? Se você não entende os fundamentos, por mais que você saiba a fórmula, mas você não sabe como utilizar a fórmula, nem em qual contexto utilizá-la, entendeu? É como se você tivesse uma Ferrari e não tivesse carteira, ou não soubesse dirigir. Entendi, professor. Entendeu? Então, teve algum dos conteúdos que você ficou meio, não entendi meio que a relação entre isso e a fórmula, não entendi o contexto, tal, para lá. Teve alguma coisa disso? Sobre algum tema? Mas por contato de eletrização e a energia potencial elétrica, a fórmula. Isso eu nem trabalhei com vocês porque eu não vou cobrar, tá? Por quê? Primeiro, a gente só tem 2 aulas na semana, certo? É bastante conteúdo para trabalhar só em 2 aulas na semana. Então, ou eu trabalho com conteúdo que vocês realmente vão enfrentar no Enem, né? Ou trabalho todo o conteúdo, sem vocês entenderem muita coisa, e o rendimento de vocês vai lá para baixo. Entendeu a situação, Maria? Maria Sim. não, Cecília. Então, eu escolhi, particularmente, nós, professores de física, escolhemos os assuntos que vocês precisavam sair da escola do terceiro ano, sabendo com propriedade e dando tempo para que a gente, como a gente só tem 2 aulas, dando tempo para que nós pudéssemos desenvolver a parte dos fundamentos e resolver bastante exercício, né? Que é onde nascem as dúvidas, né? Da parte de interpretação e tal. Sim. Entendeu? Uhum. Então, se a dúvida for em relação ao potencial elétrico, nem se preocupe, não vai ser cobrado. Mas no Enem pode cair, para você estudar. Mas como o foco da aula de hoje é preparar você para a provinha que vocês vão fazer no dia 13, na quarta-feira que vem, então eu vou me ater aos conteúdos que a gente trabalhou, que vai até campo elétrico. Se você quiser, a gente pode, não sei, marcar quase todo mundo, eu acho que tem meu número aí. Eu já disponibilizei para alguns. E se você precisar, aí a gente pode marcar, sei lá, qualquer dia disponível no contraturno que você tiver aí, e a gente conversa sobre essas coisas de potencial elétrico e elucida algumas coisas, se você quiser, tá certo? Mas o foco mesmo é esse, vai de quantidade de carga elétrica até campo elétrico, né? A aplicação da força da lei de Coulomb dentro do campo elétrico. Ficou claro para você essa aplicação? Ou você ficou meio que boiando? Ficou claro. Então, vamos fazer o seguinte, Maria. Vamos fazer um checklist? Sabe o que é o checklist? Não muito.
Checklist é um questionário de perguntas, né? Geralmente objetivas. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, que é a tela do resumão, que eu passei 2 aulas preparando esse resumo para vocês. Já pode clicar 2 vezes na minha imagem que vai aparecer aí, tá? Tá conseguindo visualizar? Sim, professor. Beleza. Então, aí a gente tem 5 tópicos, né? 5 tópicos de eletrostática. E aí, como tem o resumão aí para você, o que, que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer um checklist. Vou perguntar, cada ponto desse aqui, eu vou perguntar para você algumas coisas e a gente vai conversar e você vai me dizer o que você acha está correto ou não. Tudo bem? Sim, Primeiro ponto. Para entender o primeiro ponto aqui você está vendo que é a fórmula módulo da quantidade de carga. Quando a gente fala de módulo, a gente fala de valor absoluto, ou seja, é o valor da quantidade de carga desprezando o sinal. Isso está claro, não é? sim, Ok. Tá. Para entender isso aqui, primeiro você tem que entender a estrutura de um átomo. Cecília, me descreve aí a estrutura de um átomo. Quais são os componentes? Onde é que cada um está? Quem se movimenta, quem não se movimenta? Me descreve aí, na tua cabeça aí. Imagina na tua cabeça aí a estrutura de um átomo. Me diz primeiro, quais são os 3 componentes do átomo? Primeira pergunta. elétron, prótons, nêutrons. Nêutrons. Agora, no átomo, a gente tem uma certa estrutura. Tem 2 dessas partículas que ficam no núcleo, dentro do átomo, no núcleo, parado, estático, e uma partícula que se movimenta ao redor desse núcleo, numa região chamada eletrosfera. Quais são essas partículas que estão dentro do núcleo do átomo? Prótons e os nêutrons, e os que ficam se movimentando são os elétrons. Então, quem fica dentro do núcleo são os prótons e nêutrons. Por que eles ficam dentro do núcleo? Porque existe uma força de atração, não é, do núcleo, que exerce entre prótons e nêutrons, que faz com que eles fiquem juntos. Eles não se movimentam, eles ficam parados. Ficou claro essa parte? A Sim, parte de uma libertação. Então, ó, aí tem a outra partícula, a terceira partícula, a gente já falou de prótons e nêutrons, que estão no núcleo, presos, parados, estáticos. E aí a gente tem uma única partícula dentre essas 3 que se movimenta ao redor do núcleo, numa região que a gente chama de eletrosfera. Que partícula é essa? os elétrons. Os elétrons. Então, se eu sei que os elétrons, dentro de um átomo, o elétron é a única partícula que se movimenta, é possível transferir de um corpo para outro prótons e nêutrons? Sim. Refaz a pergunta, professor. Veja, se observando, gente, Cecília, essa figura imaginária que eu estou criando aqui na tua mente, da estrutura do átomo, ok? Tem que estar bem fixado na sua mente. Perguntei o seguinte: veja só, os elétrons é são as únicas partículas dentro do átomo que se movimentam. Concorda comigo? Sim, Os prótons e os nêutrons estão parados, estáticos, lá presos no núcleo, na parte central do átomo. O núcleo e a eletrosfera, a região onde os elétrons se movimentam, formam um átomo. Aí eu pergunto a você: é possível haver transferência de um corpo para outro de prótons ou de nêutrons? eu acredito que seja possível.
Oi? Não, não, porque os prótons e elétrons eles ficam fixos. Né, no Prótons e caso, nêutrons. os prótons e nêutrons ficam fixos. Agora, o elétron ele fica ao redor. Não acredito que ele fique oscilando. Movimentando, né? É, Então, é correto dizer que os prótons e nêutrons, ou os prótons ou nêutrons, eles podem ser transferidos de um corpo para outro? Isso é verdade? não. Se eles estão presos no núcleo, por isso que eu digo, fixa na estrutura atômica do átomo, ok? Se Sim, os prótons e nêutrons estão presos no núcleo, eles não podem se movimentar. Se eles não podem se movimentar, nem os prótons e os nêutrons, eles não podem ser transferidos de um corpo para outro. Ficou claro? concordo. Agora, os elétrons, que estão em constante movimento na eletrosfera, que é uma região que fica ao redor do núcleo, esses estão em movimento. Por ele estar em movimento e ao redor do núcleo, esses sim, eles podem ser transferidos de um corpo para o outro. Ficou claro aí, Maria Cecília? Sim, Então, aí a gente entra no tópico 3, depois a gente volta para o tópico 2, mas a gente entra no tópico 3, que fala sobre os processos de eletrização. Esses processos de eletrização, esse nome eletrização, a gente já cai para português. Ó. Eletrização, substantivo, e ele deriva de uma palavra, de uma palavrazinha aí, que é como se fosse um material dessa palavra. Que palavra raiz, não é? Origina esse substantivo eletrização. Você acha que vem da onde esse nome eletrização? elétron, Elétrons. Então, falou em processo de eletrização, seja atrito, contato, indução, ele está se referindo à transferência de quem? De prótons e nêutrons ou de elétrons? elétrons. Elétrons. Ficou claro isso aí, Cecília? Sim, Ele foi libertado espiritualmente desse mal? fui. Certo. Então, falou em processo de eletrização, é o processo capaz de tornar um corpo carregado positivamente ou tornar o corpo carregado negativamente. Bem, Ok? ok. Certo. Agora, vamos lá para as perguntas. Se o corpo está carregado negativamente, ele tem excesso de prótons ou excesso de elétrons? Se um corpo está carregado negativamente, Ele tem excesso de quê? Ou seja, ele tem um número maior de quê? De elétrons ou de prótons? prótons. Se ele tivesse excesso de prótons, se o número de prótons dele fosse maior, ele estaria carregado positivamente, porque prótons é partícula positiva. Sim. Então, tá elétron negativamente. Claro isso aí? Sim, Eu expus esse mal? sim, professor. Beleza. Então, se um corpo está carregado negativamente, então esse corpo, posso concluir, que esse corpo ele tem excesso, ou seja, ele tem sobrando elétrons ou prótons. Elétrons. Ele tem um número maior de elétrons do que o número de prótons. Concorda comigo? Concordo. Agora vamos para a segunda pergunta sobre esse mesmo problema. Maria não, Cecília, né? Toda vez eu chamo de Maria, porque eu acho esse nome bonito. Não sei porque não gosto de Maria, mas tudo bem. Cecília, esse excesso de elétrons,
ele foi provocado porque esse corpo ele perdeu prótons para outro corpo, ou porque esse corpo recebeu elétrons de outro corpo? Ele perdeu. Não, ele Ele perdeu recebeu. prótons? Ele recebeu o elétron. Perdeu prótons ou recebeu elétrons? E aí? Ele está com Refaz a excesso pergunta. de... Pode refazer a pergunta? Como é que é? Pode refazer a pergunta? Faço. Um corpo carregado negativamente, obviamente, ele tem excesso de quê? Você já respondeu essa Elétrons. pergunta. Elétrons, certo. Esse excesso de elétrons, o que causa esse excesso de elétrons? É a perda desse corpo de prótons para outro corpo? Ou o ganho ou o recebimento de elétrons de outro corpo para ele? Qual o motivo desse excesso de elétrons? É porque ele perdeu prótons e ficou com excesso de elétrons? Ou porque ele ganhou elétrons de outro corpo? Que ele ganhou. Ele ganhou elétrons de outro corpo. Por quê? Justifica, Maria. Por quê? Porque não, ele não pode ter perdido o número de prótons. Por quê? Porque ele ganhou. Oi? Porque ele acabou ganhando. Aí ficou em excesso. Não, eu quero saber por que não pode ser, porque ele não pode ter perdido prótons e aí ficado com excesso de elétrons. Por quê? Ele não podia. Agora que eu entendi. É só olhar para a estrutura do átomo, né, Cecília? É porque não tem. É porque é difícil imaginar a estrutura de um átomo. Não, é nada, só tem três componentes. Prótons e nêutrons no núcleo e os elétrons na eletrosfera ali, ó, ao redor. É fácil. Treina isso, ok? Porque Ok. numa questão de definição, como o Enem gosta de fazer, aquelas questões longuíssimas, você precisa já ler procurando o que ele quer. Ler a pergunta e ler já seletivamente procurando o que ele quer. Então, você, quando lê uma coisa dessa, você tem que já pensar na estrutura atômica do átomo. Espera aí. E um corpo pode ceder prótons para outro corpo? Aí você lembra da estrutura atômica do átomo. Os prótons e nêutrons estão aonde? No centro No do. núcleo, né? É, no núcleo. Eles podem se movimentar? Eles Não, estão em movimento, estão parados. estão parados. Então, eles não podem se transferir de um corpo para outro. Se eles estão parados, o número de prótons e nêutrons de um corpo nunca vai mudar. Por quê? Porque os prótons e nêutrons estão dentro do núcleo. Agora, o que vai acontecer ao redor do núcleo, existem sim os elétrons, que estes sim estão em movimento ao redor do núcleo, e por estar em movimento, através do atrito, do contato, da indução, de radiação, de qualquer um dos processos de ionização, há uma transferência de elétrons de um corpo para outro. Então, quem recebe os elétrons de outro corpo, ele passa a ficar carregado negativamente. Mas aquele que cedeu elétrons, dependendo do tipo de transferência, ele pode ficar neutro ou ele pode ficar com falta de elétrons. Concorda comigo? Sim, agora eu entendi que quando acontece perda de elétrons, o átomo fica carregado positivamente. Quando acontece com. Ganho de Ao, elétrons. sim, agora eu entendi. Entendeu agora? Sim, Então, o problema. Entendeu que se você não entende os fundamentos, você vai errar uma questão dessa? sim. Por isso que eu estou frisando nos fundamentos com você. Então, foi liberta essa parte?
Sim, professor. Então, só quem pode ser transferido de um corpo para outro são os elétrons. Os processos são de eletrização. Eletrização vem de elétrons. Então, só os elétrons podem ser transferidos de um corpo para o outro. Então, tanto o excesso de prótons, que torna a carga positiva, tanto o excesso de elétrons, que torna a carga negativa, o único fator responsável por isso é a transferência de elétrons. Ou a perda não, ou a perca, a perca não, a perda mesmo. Ou a perda, ou o ganho de elétrons. Se a partícula neutra, vamos fazer um exemplo aqui, Cecília. Uma partícula neutra, um corpo neutro, é um corpo que não tem carga elétrica? É isso? Sim. Não. Mas se ele é neutro. Por que ele é neutro? Ele é neutro, não nêutrons do núcleo. Ele é um corpo neutro. Para ser corpo neutro, ele só precisa ter o quê? Qual a condição para o corpo ser neutro? Basta que o número de elétrons seja igual ao número de quem? Prótons. De prótons, né? Guarde isso no coração, tá, Cecília? Isso é fundamental. Sim. Falou que o corpo é neutro, indiretamente você tem que se ligar que corpo neutro, ele só precisa que o número de prótons dele se iguale ao número de elétrons. Isso faz com que ele fique neutro. Ou seja, ele não fique nem carregado positivamente, nem negativamente. Ou seja, a carga elétrica dele é zero. Isso é correto. Mas é correto dizer que esse corpo neutro ele não tem carga elétrica? Não. Ele tem, né? Ele tem elétrons e tem prótons. Agora ele tem quantidades iguais. Entendeu a sutileza? Sim. Não vai cair nessa não, né? Não. Certo. Então, um corpo neutro, a gente sabe que o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então, um corpo neutro, por mais que a carga elétrica, a quantidade de carga elétrica seja zero, que ele não é nem positivo nem negativo, ele tem carga elétrica sim. Ele tem prótons e tem elétrons, tá? E como prótons e elétrons têm carga elétrica, cada um de mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, cada próton, e cada elétron tem menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então, obviamente, um corpo neutro tem sim carga elétrica, tá? Agora, é correto dizer que um corpo neutro ele não manifesta propriedades elétricas. Entendeu o que dizer, Cecília? Não é correto. Dizer que um corpo ele não manifesta propriedades elétricas é a mesma coisa de dizer que o corpo ele nem é carregado positivamente, nem é carregado negativamente. Ele não manifesta propriedades elétricas. Ele não está nem carregado positivamente, nem negativamente. Essa é uma maneira mais bonita de dizer isso. Então, quando você escutar esse termo, o corpo neutro não manifesta propriedades elétricas. Isso é verdade ou isso é mentira? É mentira. Porque ele tá. Se ele tiver a mesma carga de prótons e elétrons, ele vai continuar com essa carga. Mas a Mas pergunta é, veja, o que faz o que caracteriza um corpo manifestar propriedades elétricas é a capacidade dele ser positivo ou negativo. Um corpo neutro, qual a quantidade de carga elétrica que ele tem? Se ele é neutro. zero. É zero. Zero. Então, ele manifesta alguma propriedade elétrica, ou seja, ele
está carregado positivamente ou negativamente, é isso que quer dizer. Não, ele tá zero. Então tem que ter esse cuidado, tá bom? Porque são essas caixinhas de bananas aí que pegam você. E aí, vamos voltar aqui para o tópico um, porque é uma questão que é muito, é muito comum cair, é clássica, sobre definição envolvendo eletrostática. Cecília, imagina a estrutura do átomo, tá? Sim, Ok. O átomo tem três componentes que você acabou de dizer: prótons, nêutrons e elétrons. Dentro do núcleo, prótons e nêutrons presos pela força de atração nuclear do átomo, parados. Ao redor do núcleo, na região da eletrosfera, a gente tem os elétrons girando, tá? Imagina isso. Ok. Dentre essas três partículas, quais delas têm carga elétrica? Os elétrons, prótons ou nêutrons? Quais delas têm carga elétrica? A resposta está aí no próprio resumo, tá? Se você procurar aí, se você não se lembrar. os prótons e elétrons. Prótons e elétrons, né? Os prótons, eles têm carga elétrica igual a quanto? Professor? A carga elétrica de um próton, quanto é a quantidade de carga elétrica que um próton tem? 1,6 vezes 10 elevado a 19. Menos Menos 19. 19, né? Sim, Menos 19 o quê? C. Esse C é de quê? Da unidade de medida. Esse C é de quê? Celsius. Não. É de quê? O C, eu não lembro. É a unidade de medida da carga elétrica. Qual a unidade de medida da quantidade de carga elétrica? Cecília, pelo amor de Deus, Cecília. Coulomb. Quer matar com 29 anos de Coulomb. idade? Coulomb. Coulomb. Isso. Ok. A carga elétrica do próton é positiva ou negativa? Dos prótons são positivas, dos elétrons são negativas. Então, a carga elétrica do próton é mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Está correto? Sim, A carga elétrica do elétron, então, já que o elétron é negativo, vai ser menos igual a carga de próton, só que eu troco mais pelo menos, né? Fica menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, que é a unidade de medida da quantidade de carga elétrica. Isso aí é a quantidade de carga elétrica que tem em um próton e em um elétron, ok? ok. Primeira pergunta. A quantidade de carga elétrica do próton é igual à quantidade de carga elétrica do elétron? Falso ou verdade? Verdadeiro. Carga elétrica do próton vale quanto, Cecília? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Qual o sinal dele? Positivo. Do Qual a próton é quantidade de positivo. carga elétrica do elétron, Maria Cecília? Menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19.
desprezando o sinal, eles são iguais em módulo. Menos 2 é igual a 2, Cecília? Não, Por quê? por conta do sinal. E como é que você pode me dizer que a carga elétrica do próton é igual à carga elétrica do elétron? Será que isso bate? Isso é verdade? Sim, mas a carga elétrica, o número de prótons ele é igual ao número de elétrons. Não, Agora a não. carga elétrica, ela é 1,6. A quantidade de carga elétrica do próton não é igual à quantidade de carga elétrica do elétron. Porque uma é positiva e a outra é negativa, embora ele tenha o mesmo valor de esperança sinal. Mas mais 1,6 vezes 19 não é igual a menos 1,6 vezes 10 a menos 19. São números diferentes. Da mesma forma que menos 2 é diferente de mais 2, mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs é diferente de menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Foi liberto ou precisa de mais conteúdo? Liberta. Foi liberto? Sim, Certo. Agora vamos lá para entender o que você pensou na hora de responder. A gente vai ter que entender qual é a ideia de módulo, ok? O que é um módulo de um número? Olha para cá, Cecília. Tá vendo esse eixo X que eu desenhei aqui? sim, Momento de libertação espiritual, tá? Se liga aí. Percebe que eu desenhei o eixo X e geralmente o eixo X ele sempre está apontado para a direita. Sim ou não? sim, E o eixo vertical, isso está apontado para cima, né? sim. O eixo vertical Y, perdão. Está apontado para cima. Nesse caso, eu só usei o X, mas esse raciocínio se associa também de forma análoga com o eixo Y. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu coloquei o marco zero aqui no meio. E aí eu disse, eu quero andar 2 metros para a direita. Percebe que para a direita bate com o sentido do eixo X, sim ou não? Sim, Beleza. Então eu quero sair do zero e quero andar 2 metros. Então eu vou passar pelo 1 e pelo 2. Então eu paro aqui, ó, nesse ponto aqui. Beleza? beleza, professor. Só que como eu estou andando no sentido no movimento, para dizer que eu estou andando na mesma direção e sentido do movimento do eixo X, aí eu coloco um mais na frente do 2 e coloco um mais na frente do 1. Entendeu para que serve o mais? Sim, Para indicar que se você está no cara positivo, quer dizer, você está andando no sentido do eixo, para a direita. É mais 2, então andou 2 metros para a direita do eixo. Agora, se eu quiser andar os mesmos 2 metros para a esquerda, ou seja, no sentido oposto ao sentido do eixo, porque o sentido aqui do eixo, o X, para a direita. Eu quero dar 2 metros agora para a esquerda. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou sair do zero e vou andar 2 metros. E aí vou ter dois, o 1 mesmo 1 e mesmo 2. Só que como eu estou andando no sentido
contrário ao sentido do eixo X, aí eu preciso escrever isso de uma forma que o pessoal entenda que eu estou andando no sentido contrário ao movimento. Então, por isso eu coloco aqui na frente do 1, o menos, e na frente do 2, no lado esquerdo, menos 2. Aí nascem os números inteiros. Entendeu aí? Momento de libertação, porque o mais, dentro do plano cartesiano. Sim, entendi. Esse sinal aí nada mais é do que dizer se um número está no sentido do eixo X ou do eixo Y. Se está negativo, quer dizer que está andando no sentido oposto ao eixo X. Aí eu pergunto, menos 2 é igual a mais 2? Não. Eles estão localizados em lugar diferente. Subtrair 2 é a mesma coisa que somar 2? Não, né? Agora, a distância que eu percorri do zero até o mais 2 foi de quanto? Pode repetir? A distância que eu percorri do zero até o mais 2 foi de quanto? 2. 2 metros, né? Sim. Não é isso? A distância que eu percorri de zero até menos 2 foi de quanto? Menos 2. Não. Estou falando da distância, tá, Maria? Maria não, Cecília. Qual foi a Foi distância que eu percorri? 2. Independente do sentido. Negativamente. Não, 2. independente do sentido. Qual foi a distância que eu percorri para sair do zero e chegar até o menos 2? Quantos metros eu andei? 2 metros. Percebeu que quando eu falo de mesmo deslocamento, independente do sentido, eu estou considerando um módulo, ou seja, o valor absoluto daquele número. Então, o módulo de menos 2 vale quanto? 2. Está falando a distância. A distância de 0 até menos 2 continua sendo 2, ó, porque de 0 até menos 1 eu tenho 1 metro. De 1 até menos 2 eu tenho mais 1 metro, então 2 metros. A distância de 0 até mais 2, o módulo de mais 2, também é igual a quanto? 2. Isso só acontece quando esses números são números chamados de números opostos. A gente volta lá para o fundamental 2. Sabe o que são números opostos? Sim. São números tais que a soma deles dá quanto? O mesmo. Dá quanto? Pode repetir a pergunta? Primeiro, o que são números opostos? Agora, isso é base do fundamental 2, tá? O que são números opostos? São números tais que, cuja soma dos dois sempre dá zero. Ou seja, que é o oposto de 3? Menos 3. Que se eu somar 3 com menos 3 dá zero, que é o elemento neutro da adição. Que é o oposto de menos 5? O oposto de menos 5 é mais 5. Porque se eu pegar menos 5 mais 5, dá zero. Dá ou não dá? Sim. Elemento neutro da adição. Então, números opostos são aqueles que, quando eu somo eles, o resultado dá zero. Então, ó, o módulo de dois números são iguais se somente se esses dois números são opostos. Ó. Menos 2, que é o oposto de menos 2. É menos 2, né? Você ligou? Coloca o menos na frente, passa o Sim. outro sinal e descubra que é o oposto dele.
Menos com menos mais, né? Sim ou não? Sim, Então, o oposto de menos 2 é menos menos 2, que é mais 2. O oposto de mais 2, menos mais 2. Menos com mais, menos 2. Ficou claro isso aí? Momento de libertação do fundamental? sim, Beleza? Por que eu perdi tempo explicando isso? Porque para você entender como eu vou dizer agora, a forma como você respondeu desprezando o mais e o menos da carga elétrica do próton e do elétron, não foi isso? foi, professor. Mas você só pode fazer isso quando a afirmação lhe disser em módulo, entendeu? Quando ele falar a palavrinha mágica em módulo, indiretamente ele está falando para você, eu não quero que você considere o sinal. Seja positivo ou negativo, não me interessa. Só pega o valor absoluto, o número. Ficou claro aí? Sim, Então, eu vou colocar a segunda pergunta, a segunda afirmativa, para você dizer se é verdadeiro ou falso. A quantidade de carga elétrica de um próton é igual à quantidade de carga elétrica de um elétron, vírgula, em módulo. Isso é verdade ou é falso? sim, Sim, tem módulo que ele já está pedindo para esperar o sinal. Desprezando o sim, sinal, agora sim. Se eu desprezar o mais do próton, que é um módulo, calcular um módulo de mais 1,6, é 1,6. Se eu vou calcular um módulo de menos 1,6, é 1,6. Então, em módulo, eles são iguais. Desprezando o sinal. Em módulo. Se não tivesse esse nome em módulo, eles não são iguais, porque os sinais eles são diferentes. Ficou claro aí, Cecília? ficou. Ok. Então, deixa eu ver para onde a gente pode ir agora. Em relação aos processos de eletrização, atrito, contato, indução, tá tranquilo para você, né? Tá tranquilo. Tem muito traje não, né? Só abrir uma observação aqui para o processo de eletrização do contato. Ó, uma coisa que eu queria perguntar a ti. É, me diz aí, o que é o princípio da atração ou repulsão? Cita para mim aí. Que consiste o princípio da atração e repulsão? O que é o princípio da atração ou repulsão? Que as cargas de mesmo sinal, elas se repelem e de sinais opostos se atraem. Tá. É, já pegou o ímã? Já, Já teve acesso a um ímã? já tive Já, acesso né? ao ímã. Aí pegou aquele o prego e ficou brincando, né? Sim ou não? De Sim, aproximar o prego do ímã e afastar o prego do ímã. Já fez isso? muito. Muito, né? Eu fiz inúmeras vezes. Então, até isso que você está fazendo, o que você está fazendo diretamente? Você está pegando dois corpos e o ímã, com relação ao metal, ele exerce um poder de atração. Então, você percebeu que à medida que você aumentava a distância entre o prego e o ímã, você não conseguia sentir a força que atraía o prego ao ímã, correto? Correto. Quanto maior era a distância, menor era a força de atração ou repulsão. Concorda comigo? Concordo. Agora, quando você ia aproximando o prego do ímã, você percebia que à medida que você ia aproximando, essa força de atração, cada vez mais ela ia o quê? Aumentando ou diminuindo? Aumentando. Aumentando. Então, você ali, inocente, pequena criança do campo, pequena capivara do campo, inocente,
só brincando ali com o ímã e com o prego. Indiretamente, você está aplicando de forma bem didática a ideia do princípio de atração e repulsão, não é? E entendendo que existe uma força de interação entre os corpos, seja de atração e repulsão. E essa força é a força elétrica que a gente conhece pela lei de Coulomb. Tá fazendo sentido aí as coisas? Sim. Então, eles perceberam que, analisando aí, fazendo esse experimento como do ímã e do prego, eles começaram a perceber que à medida que cada vez que eles diminuíam a distância, essa força ela aumentava de uma maneira proporcional. Ok? Ok. Então, aí você consegue definir, querida, com tranquilidade, a lei de Coulomb. Por quê? Porque a lei de Coulomb diz o seguinte, que a força elétrica é a constante eletrostática, que sempre é 9 vezes 10 elevado a nona, né? E a unidade em meio da lá, que não interessa muito, vezes o módulo da carga Q1, vezes o módulo da carga Q2. Imagine que a quantidade da carga Q2 seja o seu ímã, tá? Certo. Imagina que a quantidade de carga elétrica do Q2 seja seu prego. Tranquilo? Tranquilo. E aí, isso tudinho você multiplica pelo o módulo, ó, ele colocou o módulo de Q1, ou seja, ele não quer saber, não importa para ele o sinal da carga, se é negativa ou positiva. Isso é importante saber dentro da lei de Coulomb. Usando a lei de Coulomb, ele não quer saber o sinal. Ah, a carga é negativa, não quer saber o sinal, ele quer saber do módulo, tá? O valor absoluto esperando o sinal. Ok? Ok. Pronto. Temos o módulo da carga Q2, ou seja, valor absoluto, ou seja, esperar o sinal. Se a carga for negativa, esperar o sinal, só deixa o valor absoluto. Isso tudo dividido pelo D ao quadrado, que é a distância ao quadrado em metros. Então, percebe que a distância elevada ao quadrado está na parte de baixo, está dividindo? Sim. Beleza. O que acontece? Olha para cá, para essa figura que está aqui. Ó. Eu considerei aqui que a parte de cima, K vezes módulo de Q1 vezes módulo de Q2, fosse igual a 1. Tá? Por isso que tem 1 aqui. Tudo bem? Sim. E considerei que a distância 1 fosse igual a 5 metros. A distância sempre tem que estar em metros. E aí, 5 metros é uma distância considerável, né? Só que a distância era valor ao quadrado. Tudo bem? Sim. 5 ao quadrado é igual a quanto? 25. Numa fração, quanto maior for o seu denominador, menor será o número que ela representa. Concorda comigo? Porque toda fração representa uma divisão entre o numerador e o denominador. Se o meu denominador é o divisor e o meu dividendo é o numerador, quanto maior for o meu denominador, que é o divisor, na prática, menor vai ser o quociente, ou seja, o resultado. Está acompanhando aí? Isso aí é fundamental 1, tá? Está acompanhando Sim. tá, ou precisa de mais libertação? Tô acompanhando. Tranquilo aí? Acompanhando, né? Certo. Então, se eu pego um indivíduo por 25, dá 0,04 newtons. Então, tem uma força elétrica de interação, né? Não sei se é atração ou de repulsão, mas eu tenho uma força de 0,04 newtons, certo? Beleza. Certo. Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei a distância, que era 5, e diminuí a distância. Coloquei para 2. Ok? Ok. E aí o que aconteceu? Ó, mantive o mesmo 1, para a gente ter um parâmetro igual, né, poder comparar. Essa parte todinha aqui de cima, aqui, ó, eu chamei de 1, tá? Certo.
para facilitar o processo. E aí, só mexendo na distância, para você rever a relação da distância com relação à força. Isso é uma coisa que cai muito também nos vestibulares aí do Enem. Então, ó, distância. Diminuir a distância de 5 para 2. 2 não é menor que 5? Sim. Sim. Aí o que acontece? 2 é elevado ao quadrado, por que o quadrado? O quadrado está na fórmula, a distância tem que estar elevada ao quadrado. Então, fica 2 elevado ao quadrado, 1 sobre 4. E 1 quarto, na verdade, 0,25. Percebe que 0,25 é maior que 0,04? Sim. Ou seja, à medida que eu diminuo a distância entre duas cargas, a força ela aumenta ou diminui? Aumenta. Fale com vontade, minha filha, vá. Aumenta. A força Aumenta. ela aumenta e a distância ela vai diminuir. Se eu diminuir a distância, a força aumenta. Agora, se eu diminuir, se eu aumentar a força, ou melhor, se eu aumentar a distância, tanto faz. Se eu aumentar a distância, a força ela vai diminuir ou ela vai aumentar? Vai diminuir. Ela vai diminuir. Então, eu escrevi isso aqui, ó. A força diminui quando a distância aumenta. Ok? Ok. A força aumenta quando a distância diminui. Lembrando que isso acontece apenas quando esse produto aqui, ó, ele é fixo, ou seja, a constante sempre 9 vezes 10 elevado à nona, e não há mudança na Q1 e na Q2. Porque tem questões que ele mistura o processo de eletrização por contato, né? E depois do contato tem uma nova carga Q1 e nova carga Q2. Concorda comigo? E Sim. aí eu tenho que ter esse cuidado, tá? Para fazer aí. Então, nas questões que esse número permanecer constante, eu posso concluir isso aqui. E agora, para encerrar a aula, que é 10 horas, infelizmente não deu tempo de chegar na parte do campo elétrico, mas eu acho que campo elétrico, hoje na última aula, eu trabalhei bastante com você. Não sei se com o terceiro eu cheguei a trabalhar essa parte do campo elétrico, o significado, o que ele significa. Mas não sei se para você ficou bem entendido o campo elétrico. Ficou ou não? O que é Ficou, campo professor. elétrico? Claro. Porque ó, a força elétrica, ela é uma ferramenta para eu descobrir qual é a intensidade da força de atração ou repulsão entre dois corpos. Já o campo elétrico, ele é uma noção de como se comporta a eletricidade ao redor dessa força. Pegou o gancho? Sim, que a grandeza física vetorial ela vai medir o módulo da força elétrica que vai ser exercida sobre cada unidade de carga elétrica, que será colocada numa região de determinado espaço sobre a influência de uma carga geradora do campo elétrico. A carga geradora do campo elétrico a gente chama de carga-fonte. Ok? Sim, Carga ok. geradora ou carga-fonte. É a carga que vai gerar o campo elétrico. Então, e tem a carga prova, que é uma carga de referência, né? Então, eu tenho duas fórmulas do campo elétrico. Eu tenho o campo elétrico, ele pode ser encontrado, ó, por essa primeira fórmula aqui, força. Que força é essa? Se o campo é elétrico, então essa força é a força o quê? Pode repetir, tá cortando. Tá. Se o campo é elétrico, Cecília, então essa força que aparece na fórmula aqui, do campo elétrico, a primeira fórmula, é igual a F sobre módulo de Qzinho, que é o módulo da quantidade de carga elétrica da carga prova. Se o campo é elétrico, esse F de força, na verdade, é uma força o quê?
se o campo é elétrico? Cecília? Tô tentando lembrar, eu tinha anotado isso, mas eu acabei esquecendo. Não, é só você pensar. Se o campo é elétrico, a força que atua nesse campo tem que ser também o quê? Uma força o quê? Elétrico. Elétrica. Só que a gente já viu que a força elétrica, pela lei de Coulomb, qual é a fórmula dela? F é igual a K, é a força elétrica. Agora, quando é campo elétrico, é E igual a F dividido por Qzinho. Pelo módulo de Q, né? Pelo módulo Sim, de Q. Aí eu quero saber, essa força aí elétrica, pela lei de Coulomb, é dada por quê? Enuncie para mim aí a lei de Coulomb. Tá aí no próprio resumo aí, tá, Cecília? Só consultar. Só tá sumido aí o D ao quadrado, eu coloquei uma figura por cima aí, acabou substituindo, mas a forma tá aí da lei de Coulomb. é a força de interação entre os corpos. Mas eu quero que você me dê a fórmula. Qual a fórmula da força elétrica? K vezes módulo Q1 vezes módulo Q2 dividida pela D elevado ao quadrado. Ele quer a distância, beleza. Então, um F aqui, no primeira fórmula do campo elétrico, é igual a força vezes o módulo da carga-prova. Eu posso substituir aqui essa força aqui, que é uma força elétrica, já que o campo é elétrico, por isso tudo aqui. Concorda comigo? Sim, Então, eu fazendo essa substituição aqui, o meu Q2 vai ser justamente o módulo de Qzinho. E o meu Q1 vai ser justamente o módulo da carga-fonte, que é o Qzão. Captou a mensagem? sim. É a mesma fórmula. Isso. Eu estou aplicando a lei de Coulomb dentro do campo elétrico. Então, quando eu fizer isso e fizer a parte algébrica, eu vou chegar nessa fórmula aqui, ó. O campo elétrico é igual a constante eletrostática 9 vezes a nona, que é sempre a mesma, no vácuo, não é? Vezes o módulo de Qzão. Agora não é Qzinho, não. Agora é Qzão. Não é carga prova mais, não. Agora é carga fonte. Por quê? Eu tinha carga módulo de Qzinho em cima e eu tinha o módulo de Qzinho embaixo. Cortei. Se ligou? Então, Sim, só sobrou aqui módulo de Qzão, que é o módulo da carga-fonte, dividido pela distância ao quadrado, também em metros. Então, tem essas duas formas de encontrar o campo elétrico. Ok? Tranquilo isso aí? tranquilo, professor. E só para encerrar aqui a aula, já deu tempo, a carga-fonte, ó, uma coisa de definição mesmo, para você entender aí. A carga-fonte é que determina se o campo elétrico gerado vai ser de afastamento ou de aproximação. Guardou isso aí? Sim, Por quê? Professor, por que não depende da carga-prova? Porque a carga-prova ele não gera o campo elétrico. Quem gera o campo elétrico é a carga-fonte. Ficou claro aí? sim, professor. Então, o parâmetro para saber se o campo elétrico vai ser de afastamento ou de aproximação vai ser justamente o sinal da carga-fonte. Se a carga-fonte, Qzão, ela for positiva, então o campo elétrico gerado vai ser de afastamento. Pensa na carga-fonte, ó, ela é positiva, afastamento. Se a carga-fonte for negativa, ela vai gerar um campo elétrico de aproximação. Ok? Tranquilo aí? Ok, tranquilo. Então, aí você vai entender aqui, ó, essas figuras que eu coloquei aqui para você, ó.
Tá vendo essa figura que eu tô passando aqui na frente? Sim, Percebe que a fonte aqui ela é positiva? Olha aqui, ó. É ou não sim, é? é. Então, ó, essas linhas aqui são chamadas de linha de força, só para mostrar como é que o campo elétrico se comporta. Então, como a carga fonte ela é positiva, ela é maior que zero, o campo elétrico gerado vai ser de afastamento ou de aproximação. Afastamento. Então, percebe que essa setinha tá tudo para se afastando. Estão percebendo? Sim, Está começando a fazer sentido aí? Está começando a unir as ideias? sim, professor. Da mesma forma, olha o desenho que está ao lado. Ó. Agora a minha carga-fonte ela é o quê? De aproximação. De aproximação, porque a carga é negativa, né? Ó, tem um menos aqui, ela é negativa. Ela tem excesso de elétrons. Então, esse vai ser de aproximação. Então, ó a setinha, só fez mudar o sentido da seta. Ó. Em vez de estar para fora, de afastar, agora ela aproxima. Percebe? Qualquer Sim, outro ao redor dela. Tranquilo com relação a isso? tranquilo. Então, o que acontece? Olha, e, professor, e essa outra figura aí com a desenho meio troncho? É muito simples. Se você entendeu isso aqui que eu expliquei aqui para você, tanto dessa primeira parte aqui, se a carga-fonte positiva gera afastamento, campo elétrico de afastamento, se ela for negativa, gera de aproximação, percebe? Eu tenho uma carga-fonte aqui, tá vendo nessa figura maiorzinha aqui do lado esquerdo? Sim, E eu estou querendo aproximar de uma outra carga-fonte também positiva. positiva, né? Então, percebe, cada uma dessas carga-fontes são positivas. Então, elas vão gerar o campo elétrico de quê? De afastar. Afastamento, de repulsão. Está percebendo o sentido das setas? Ó? Sim, Tranquilo? E por que não tranquilo. tem seta para cá? Poxa, as duas carga-fontes são positivas. Elas vão se atrair? Não, Não, né? Aí entra a ideia do princípio de atração e repulsão, né? Pelo menos em parte. Ok? ok. Então, ó, então o carinha que tá saindo daqui, ó, tá vendo aqui? Em Sim, direção a cá, o que vai acontecer com ele? Ele vai tentar vir para cá. Só que como a outra fonte é positiva, ele vai ter que fazer isso, ó. Entendeu aí porque a curva? sim, vão se repelir. Entendeu aí? Então, ó, isso acontece, essa configuração aqui acontece, quando eu pego duas cargas que tem unidade de carga elétrica e o meio de sinal, eu tenho essas linhas de força, essas linhas aqui, são chamadas de linhas de força, que são para demonstrar a direção e sentido do campo elétrico. Se gera um afastamento, se gera uma aproximação, ok? Costuma cair bastante. Ok, Agora, para encerrar a aula de vez, e eu ir para outra turma que estava esperando, já comi 10 minutos aqui contigo, e vale a pena, não me arrependo. Então, observa aqui, ó, se eu pego agora duas cargas fontes, uma positiva e outra negativa. Ok? ok. Lembrando que esse desenho aí tá bem bonitinho, por quê? Porque, embora uma carga fonte seja positiva e a outra seja negativa, eu estou considerando que em módulo elas têm o mesmo valor, ou seja, dispersando o sinal, elas têm o mesmo valor. Ok? Ok, Então, olha para cá, só para carga fonte positiva. Em módulo tem o mesmo valor desse cara. Então, vamos lá. Então, ó, se a carga fonte é positiva,
vai gerar um campo elétrico de afastamento ou de aproximação? Aproximação. Se a carga-fonte for positiva, Se uma carga for positiva e outra for negativa, vai ter o processo de aproximação. Agora, se ambas forem a mesma... Calma, Cecília, sem atropelar. Calma, eu estou só aqui, ó, só aqui. Só com essa carga-fonte positiva. Minha pergunta é, essa carga-fonte positiva aqui vai gerar só sobre ela um campo elétrico de aproximação ou de afastamento? Ação. Oi? Ação. Aproximação? Carga-fonte positiva. Não, pera. Carga-fonte positiva gera o quê? Campo elétrico de quê? Afastamento. Afastamento, ok? Então, olha aqui, ó. Primeira coisa que eu tenho que avaliar individualmente, depois eu vou avaliar o geral. Vou lá. Primeira coisa, carga-fonte positiva, então ela vai gerar campo elétrico de afastamento. Tranquilo? Então a setinha vai estar para cá, ó. Ok? Ok. Ok. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, eu vou avaliar agora a outra carga-fonte. Ela é negativa ou positiva? Negativa. Se ela é negativa, ela vai gerar um campo elétrico de afastamento ou de aproximação? Aproximação. Aproximação. Então, ó, o pessoal aqui vai estar entrando aqui, ó, tá entrando. Então, o que vai acontecer? Todo mundo aqui, como esses sinais aqui, ó, são opostos, né? Esse campo elétrico aqui, ó, tá vindo aqui, ele vai sair, vai gerar de afastamento, só que como a outra carga que está à fonte é negativa e tem um princípio de atração, né, evidente, então ela vai tentar se afastar aqui, mas ele vai tentar, de todo jeito, se afastar aqui e vai chegar no outro lado aqui, ó. Pegou aí? Sim. Por quê? Porque os sinais das cargas-fontes desses dois corpos, eles são contrários. Ficou claro? Ficou, professor. Beleza. E aí o mesmo acontece com esse cara aqui, ó. Ele sai daqui, ó. E chega aqui, ó. Ele sai do carga da positivo, que é afastamento. E como a outra negativa é de aproximação, ele vai entrar, ó. Ó. Percebe? Então, do lado esquerdo ele está saindo, porque gera um campo elétrico de afastamento, uma carga-fonte positiva. E no lado direito ele está entrando, porque a carga ela é negativa, a carga-fonte ela é negativa, gera um campo elétrico de aproximação. Ficou claro isso aí? Sim, professor. Agora, para encerrar a aula de vez, vamos contar o número de linhas que cada um tem? Vamos contar? Sim. Tá tão bonitinho que parece que o número de linhas de um bate com o número de linhas do outro, né? É. Vamos verificar se é verdade? Vamos ver. Ó, vamos contar só aqui o da carga positiva. 2, 3, 4. Comecei aqui, ó. Vou começar aqui, né? Melhor, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Isso aqui eu já contei, tá? Então, eu tenho 16 linhas de força geradas a partir do campo elétrico pela carga-fonte positiva. Tranquilo? Tranquilo. Agora, vamos contar com o negativo? Vamos contar? Ver se vai bater? Vamos lá, começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E bateu. Por que bateu? Porque, nesse contexto, essa é a configuração de dois corpos que têm cargas-fontes em, por exemplo,
Menos 5 coulombs, mais 5 coulombs. Beleza? Sim. Só que uma é negativa e outra é positiva. Então, como a quantidade de carga elétrica em modo são iguais, então as linhas de força, tanto de um como de outro, elas vão ser a mesma. Elas vão bater. Pegou a visão? Sim, professor. Agora, se eu tivesse número diferente da carga elétrica de um, fosse diferente, totalmente diferente, né? Da carga elétrica de outro, aí eu teria ou mais linha de força de um lado ou mais linha de força de outro lado. Beleza? Beleza. Depende do contexto da questão. Ficou claro aí, Cecília? A relação dessa Ficou. brincadeira aí? Ficou, professor. Então, percebeu a relação entre cada uma das coisas? Sim. Tem que ter cuidado com o quê? Força elétrica ele pode misturar com o processo de atrito ou de contato ou indução. Então, você tem que entender muito bem a ideia de atrito, contato e indução, para, caso a questão diga que é atrito, contato ou indução, você saber o que acontece com relação à quantidade das cargas. Beleza? Geralmente, Beleza. é pelo contato, que você já sabe fazer, né? Se é contato, se entrar em contato antes de manter a distância, primeiro faz aquela continha média aritmétrica entre as cargas, para depois fazer aplicar a lei de Coulomb, tá bom? E com isso a gente se despede. Eu acho que você já tem esse print, né? Sim ou não? Sim, eu tenho. Pronto. Tem esse print tira outro print aí, porque essa parte de baixo aqui do módulo eu coloquei na última aula, tá? Então, coloca aí, dá esse print de novo aí, estuda por esse resumo, tá bom? Já que agora percebi que você está bem mais segura com relação a isso, né? A questão dos fundamentos. E é o que mais importante, que vai determinar que você consiga dar bem na questão, você vai conseguir entender o que a questão lhe traz. Tudo bem? E agora, Cecília, é hora de só resolver o exercício. Tá bom? Tá bom, professor. Então, pesquisa as questões já resolvidas para ajudar, você começa a resolver, vê se está dando certo, confere o gabarito, vê lá a resolução, vê se está batendo, tá? Só o que resta agora é só resolver o exercício e fechar minha prova para tirar a sua nota. Sua nota na prova, nessa avaliação diagnóstica, ela vai ter peso de prova da primeira e segunda unidade, tá bom? Então, mete bronca lá. Torcendo por você. Forte abraço, querido. Eu vou interromper aqui, que eu já passei 20 minutos aqui da aula do pessoal aqui. O pessoal deve estar meio que furioso. Vamos lá. Eu tenho que encerrar, tá bom? Tá certo, professor. O compartilhamento. Uhum. Beleza. Ficou claro aí, Maria Cecília? Em relação Ficou, ao professor. Ficou bem claro. conciso, né? Qualquer coisa, se tiver dúvida, lembra da estrutura atômica do átomo, tá? Tá Para não certo. cair na pegadinha das questões. Ok? Ok. Forte abraço, querida. Até mais. Semana que vem. Até mais, professor.